O que significa sobreviver em um mundo que nunca foi feito para você? Onde o chão queima sob o seu corpo e a água ao seu lado é fria o suficiente para parar um coração. E o único alimento disponível está submerso em um oceano para o qual sua biologia nunca foi projetada. A maioria dos animais confrontada com essas condições simplesmente desapareceria em silêncio. Ao longo de gerações, apagada pela pressão de um mundo indiferente à sua existência. Mas em algum lugar, entre o fogo e a água congelante, uma criatura recusou esse destino. Bem-vindos ao Oceano Solitário. As Ilhas Galápagos emergem do Oceano Pacífico em quase total isolamento, a quase 1000 quilômetros da costa mais próxima. Elas não emergiram do mar como um paraíso. Emergiram como um teste, uma cadeia de rocha vulcânica onde o sol equatorial abrasa a terra durante o dia. E a fria corrente de Humboldt mantém o oceano ao redor em temperaturas que deveriam tornar a vida quente impossível. E ainda assim, a vida aqui não simplesmente sobreviveu, ela se reinventou em formas que não existem em nenhum outro lugar da Terra, incluindo uma que cruzou uma fronteira que nenhum réptil havia cruzado antes. Olhe para ela, imóvel sobre a rocha negra, corpo plano contra a pedra, olhos semicerrados, escamas escuras como a superfície vulcânica abaixo. Para a maioria das pessoas que a vê pela primeira vez, ela parece algo deixado para trás. Um vestígio, uma criatura que o tempo esqueceu de terminar. Quando Charles Darwin chegou a estas praias em 1835, a estudou com a mesma curiosidade que trouxe a tudo nestas ilhas. Mas mesmo ele não conseguiu imediatamente compreender o que estava observando. Porque na superfície, nada nesse animal sugere do que ele é realmente capaz. O que parece imobilidade é preparação. O que parece sono é cálculo. Cada segundo que aquele corpo fica pressionado contra aquela rocha aquecida pelo sol, ele está armazenando calor, construindo até uma temperatura precisa o suficiente para fazer algo que deveria ser fisicamente impossível: entrar no oceano e sobreviver a ele. Olhe para ela. O oceano aqui não é misericordioso. A corrente de Humboldt move-se para o norte ao longo da costa sul-americana, carregando água fria das profundezas e envolvendo estas ilhas em temperaturas que caem a até 15 graus Celsius. Para a maioria dos répteis, isso não é um desafio. É uma sentença de morte. Um corpo de sangue frio em água assim perde calor mais rápido do que consegue recuperá-lo. Os músculos travam. O coração desacelera além do controle. A consciência desaparece. E ainda assim, toda manhã, quando a maré recua destas praias vulcânicas, centenas de iguanas marinhas caminham até a borda. Elas não hesitam, não testam a água. Simplesmente entram. O que acontece dentro daquele corpo nos momentos antes do mergulho é algo que a ciência levou décadas para entender completamente. A frequência cardíaca cai, deliberadamente.
O sangue recua dos membros em direção ao núcleo vital. O metabolismo desacelera ao mínimo absoluto necessário para manter o animal vivo. Não é pânico, não é acidente. É um sistema biológico tão precisamente ajustado por milhões de anos de água fria e sobrevivência que funciona quase como um interruptor. A iguana não luta contra o oceano, ela se torna parte dele. Ela emerge lentamente, primeiro a cabeça, depois o corpo, puxado da água fria para a rocha negra com movimentos que parecem quase cerimoniais. O oceano a libera com relutância. A água escorre das escamas escuras. O corpo, resfriado ao seu limite, pressiona-se imediata e completamente contra a pedra aquecida pelo sol abaixo dele. E então, fica imóvel. Dentro daquele corpo, tudo está acontecendo. O calor se move da rocha para as escamas, das escamas para o músculo, do músculo para o sangue. O coração, que desacelerou para sobreviver ao mergulho, começa a encontrar seu ritmo novamente. A temperatura sobe, grau a grau, de volta ao limiar onde o movimento se torna possível, onde o próximo mergulho se torna pensável. Este é o ritual.
não apenas desta iguana, mas de cada iguana marinha em cada praia vulcânica por todo o arquipélago de Galápagos. Mergulhar, emergir, pressionar contra a rocha, esperar, mergulhar novamente. Tem sido assim por milhões de anos, e em sua simplicidade é um dos sistemas de sobrevivência mais elegantes que a evolução já produziu. O sol não é um luxo aqui, é combustível, e esse animal aprendeu a usá-lo com absoluta precisão. Mas a iguana marinha não vive essa vida sozinha. Olhe ao longo da costa e você as verá em todo lugar, dezenas, centenas, espalhadas umas sobre as outras na rocha negra como camadas de pedra antiga ganhando vida. Elas se agrupam não por afeto, mas por necessidade. Calor compartilhado da rocha abaixo. Uma colônia de criaturas, cada uma fazendo o mesmo cálculo, cada uma gerenciando o mesmo equilíbrio delicado entre água fria e sol quente. E então, algo acontece que te para completamente. Dentro do corpo de cada iguana marinha existe uma glândula, posicionada perto do nariz, que trabalha continuamente para extrair o sal absorvido do oceano durante cada mergulho. Sal que de outra forma se acumularia no sangue a níveis tóxicos. Sal que, com o tempo, destruiria silenciosamente o próprio animal que o engoliu. Então, a iguana o expele, em uma fina névoa branca, sem esforço, lindamente, como se o próprio oceano estivesse sendo lentamente devolvido, respiração por respiração, de volta ao céu. Mas a sobrevivência aqui não é apenas sobre o indivíduo, é sobre continuidade, sobre o que vem a seguir. E quando a estação muda, a colônia se transforma, os machos mudam de cor. A pele, que era escura como rocha vulcânica, começa a ganhar tons de vermelho profundo e verde. Manchas de pigmento vívido se espalhando pelo corpo como tinta se dissolvendo lentamente na pedra. Em uma paisagem que é quase inteiramente negra, eles se tornam as coisas mais visíveis que existem. Isso não é imprudência, é intenção. Os machos demarcam territórios na rocha e os defendem com um ritual que parece quase coreografado. Movimentos de cabeça, olhares longos e deliberados, corpos erguidos alto em pernas enrijecidas. Dois machos se encarando através de um pedaço de pedra aquecida pelo sol, cada um calculando se o outro vale o custo de uma luta. A maioria dos confrontos termina sem contato, uma retirada, um recuo lento para uma rocha menor, uma posição inferior. Mas quando dois machos são igualmente compatíveis, eles colidem. Cabeças pressionadas uma contra a outra, corpos travados, cada um empurrando o outro com todo o peso de uma estação inteira de energia armazenada. O vencedor mantém seu terreno, as fêmeas observam, e a vida, em sua forma mais antiga e paciente, continua.
A fêmea carrega seus ovos para a terra. Ela se move lentamente, deliberadamente, para longe da colônia, para longe da rocha, para longe do oceano que sustentou toda a sua vida. Ela está procurando algo específico: solo macio, terra arenosa quente o suficiente para incubar, abrigada o suficiente para proteger. Nas Galápagos, isso não é fácil de encontrar, e ela não vai parar até encontrar. Quando encontra, ela cava, por horas, empurrando areia e terra para trás com as patas dianteiras, esculpindo uma câmara funda o suficiente, quente o suficiente, para o que está prestes a deixar para trás. Ela coloca seus ovos, 2, às vezes 3, e os cobre com os mesmos movimentos cuidadosos e sem pressa. Então, ela vira e caminha de volta em direção ao oceano. Ela não vai retornar. O que acontece a seguir pertence inteiramente ao Sol, ao calor do solo vulcânico, ao tempo. Os ovos incubam por 3 meses em quase total silêncio, escondidos abaixo da superfície de uma ilha que parece, de cima, nada mais do que rocha negra e céu aberto. E então, algo racha, algo empurra, algo pequeno e completamente formado se puxa pela areia e entra na luz equatorial, já carregando dentro do seu corpo cada adaptação que sua mãe carregou, cada resposta que seus ancestrais escreveram ao longo de milhões de anos de água fria e sobrevivência. Ele pisca, olha em direção ao oceano e começa. Mas as Galápagos não oferecem estabilidade. Nunca ofereceram. A cada poucos anos, uma mudança ocorre no Oceano Pacífico tão vasta, tão poderosa, que altera os padrões climáticos em todo o planeta. As temperaturas do oceano sobem. As correntes que normalmente entregam água fria e rica em nutrientes a estas ilhas enfraquecem, desaceleram e então param. O mar ao redor das Galápagos torna-se quente, claro, bonito de se olhar e quase completamente vazio. As algas desaparecem. Os tapetes densos e escuros que cobrem a rocha vulcânica submersa branqueiam e se dissolvem na água mais quente. O alimento do qual a iguana marinha dependeu por milhões de anos some em semanas, às vezes em dias. Isso é El Niño. E para a iguana marinha, não é um evento climático, é uma sentença. Iguanas que não conseguem encontrar comida começam a enfraquecer. A colônia fica imóvel de uma forma diferente agora. Não a imobilidade da conservação, mas a imobilidade do esgotamento. Corpos que mergulhavam confiantes no oceano apenas semanas antes. Agora jazem na rocha sem energia para alcançar a beira da água. Em eventos anteriores de El Niño, as populações colapsaram em mais de 60%. Centenas de milhares de animais desaparecidos. A rocha que antes carregava o peso de uma colônia inteira, de repente parece muito vazia. E ainda assim, a espécie sobrevive. Porque em algum lugar dentro da biologia da iguana marinha, a evolução preparou uma resposta até para isso.
A iguana marinha encolhe, não metaforicamente, não gradualmente ao longo de gerações. Ela encolhe dentro de uma única vida, dentro de uma única estação de escassez. Um adulto completamente desenvolvido pode reduzir o próprio comprimento corporal em até 20%. Seu esqueleto se contrai, o osso é desmontado por dentro e reabsorvido. Não perdido, não descartado, mas deliberadamente desmontado e reciclado pelo corpo que o construiu. A ciência nunca havia visto isso antes, não em nenhum réptil, não em nenhum vertebrado deste tamanho. A suposição sempre foi que a perda óssea em adultos era dano, deterioração, um sinal de um corpo falhando. Mas, na iguana marinha, é o oposto. É uma decisão. Um corpo menor exige menos. Menos calor para manter. Menos comida para sustentar. Menos energia para simplesmente existir. Quando o oceano não oferece nada, a iguana não espera para morrer. Ela se torna algo que precisa de menos para viver. E quando El Niño finalmente libera seu domínio, quando as correntes frias retornam e as algas crescem de volta sobre a rocha submersa, a iguana se reconstrói. Os mesmos ossos, as mesmas proporções, o mesmo corpo que tinha antes da crise, restaurado quase completamente, como se o encolhimento nunca tivesse acontecido. Não é dano e recuperação, é contração e expansão. Um corpo que aprendeu a respirar com a escassez e a respirar de volta para a abundância. Pense no que isso significa. Todo corpo vivo que conhecemos, incluindo o nosso, trata a perda óssea como uma via de mão única. Um processo de deterioração lenta e irreversível que começa em algum ponto da vida adulta e nunca se reverte completamente. Construímos medicamentos ao redor disso. Construímos campos inteiros de ciência ao redor de desacelerá-lo. E aqui, em uma cadeia de ilhas vulcânicas no meio do Pacífico, um lagarto tem feito o oposto por milhões de anos, silenciosamente, sem intervenção, sem tecnologia, desmontando e reconstruindo seu próprio esqueleto em resposta ao mundo ao redor, tão naturalmente quanto respirar. Quando os pesquisadores confirmaram isso pela primeira vez, a resposta da comunidade científica não foi calma, foi incredulidade. Depois, fascinação. Depois, um reconhecimento lento e gradual de que a iguana marinha não era simplesmente um animal interessante. Era um modelo biológico. Uma demonstração viva de uma possibilidade fisiológica que a ciência não havia considerado. Um corpo que não apenas suporta a escassez, mas se reorganiza ao redor dela. Um corpo que trata sua própria estrutura não como arquitetura fixa, mas como um recurso disponível, flexível, responsivo ao mundo de maneiras que estamos apenas começando a entender. As Galápagos sempre foram um lugar onde a evolução revelou sua mão. E a iguana marinha pode ser a carta mais extraordinária que ela já jogou.
Mas a adaptação tem limites. A iguana marinha sobreviveu ao El Niño, sobreviveu a erupções vulcânicas que remodelaram a própria rocha sobre a qual vive, sobreviveu a milhões de anos de isolamento, escassez e frio. Cada ameaça que esse animal já enfrentou veio do mundo natural. Um mundo que tinha milhões de anos para aprender. Um mundo para o qual sua biologia foi construída para responder. O que chegou a seguir? Ele não tinha resposta. Quando os humanos chegaram às Galápagos, trouxeram coisas que as ilhas nunca tinham contido. Ratos, gatos, cães, animais que não evoluíram aqui, que não carregam história com este lugar, que não seguem nenhuma regra escrita no tecido deste ecossistema. E a iguana marinha, uma criatura sem instinto para esses predadores, sem resposta de medo moldada pela presença deles, tornou-se de repente vulnerável de uma forma que toda a sua história evolutiva nunca a havia preparado. Filhotes emergindo da areia após 3 meses de silêncio. São capturados antes de chegar à água. Ovos são destruídos no ninho. Adultos que sobreviveram ao El Niño, que reconstruíram seus corpos do nada, que mergulharam em correntes geladas do Pacífico todas as manhãs de suas vidas. Mortos não pelo oceano, não pela escassez, não por nada que as Galápagos jamais lhes pediu, mas por algo que nunca deveria ter estado aqui. As Ilhas Galápagos tornaram-se um parque nacional protegido em 1959, um patrimônio mundial da Unesco, um dos ecossistemas mais cuidadosamente monitorados do planeta. E o trabalho para remover espécies invasoras, para restaurar o que foi tirado dessas ilhas pela negligência humana, tem sido lento, caro e, em muitos lugares, extraordinário. Populações de iguanas marinhas em áreas onde programas de controle de predadores foram implementados estão se recuperando. As taxas de sobrevivência de filhotes estão subindo. As colônias que se reduziram tão dramaticamente sob a pressão de predadores introduzidos estão começando lentamente a preencher a rocha novamente. Mas recuperação não é o mesmo que segurança. O oceano está aquecendo. Os eventos de El Niño estão se tornando mais frequentes, mais intensos, mais difíceis de prever. As algas que sustentam esse animal dependem de correntes frias e ricas em nutrientes que um Pacífico mais quente pode não entregar sempre. A iguana marinha sobreviveu a tudo o que a evolução lançou contra ela ao longo de milhões de anos. O que ela enfrenta agora se move mais rápido do que a evolução pode responder. E ainda assim, quando você vê uma emergir da água na luz do início da manhã, pressionar seu corpo contra a rocha negra e simplesmente esperar, há algo naquela imobilidade que parece menos fragilidade e mais fé. Uma confiança profunda, antiga e inabalável de que o sol virá, de que a corrente vai retornar, de que o oceano vai prover. Sempre esteve certo antes.
Há uma pergunta que a iguana marinha faz, simplesmente por existir, não em palavras, não em nenhuma linguagem que reconhecemos, mas em cada mergulho em água gelada, cada manhã pressionada contra a rocha vulcânica, cada estação de escassez suportada e cada corpo reconstruído por dentro. A pergunta é esta: o quanto você está disposto a se tornar para sobreviver? Não o quanto você está disposto a suportar, não o quanto de dor você está disposto a absorver, mas o quanto da sua própria ideia fixa de si mesmo você está disposto a desmontar, reabsorver, reconstruir em algo menor, mais enxuto, mais honesto sobre o que o mundo está realmente oferecendo. A iguana marinha não tem apego ao seu próprio tamanho, nenhum orgulho em sua própria estrutura. Quando o oceano recua, ela recua também. Quando o oceano retorna, ela retorna, completamente, sem cicatriz, sem memória de diminuição. Isso não é fraqueza, é o tipo mais profundo de força que existe. O oceano tem feito essa pergunta por milhões de anos. E nestas praias vulcânicas negras na beira do Pacífico, uma criatura a tem respondido, todas as manhãs, sem hesitação, sem reclamação. Antes do sol nascer completamente, ela já está na beira da água. As Galápagos vão continuar sem nós. As marés vão recuar da Rocha Negra toda manhã. E a iguana marinha estará lá, esperando, pressionando seu corpo contra a pedra, armazenando calor para um mergulho que faz desde muito antes do primeiro ser humano olhar para o oceano e se perguntar o que vivia dentro dele. Esse animal não precisa da nossa admiração, não precisa da nossa compreensão. Sobreviveu a cada teste que este planeta já criou. E provavelmente sobreviverá a testes que ainda não imaginamos, mas nós precisamos dele, não como símbolo, não como metáfora, como um lembrete de que a fronteira entre possível e impossível não é uma parede, é um limiar, e a única coisa que separa qualquer ser vivo da vida, que nunca deveria ter, é a disposição de atravessá-lo. Se esta jornada trouxe algo para você, uma nova forma de ver, uma pergunta que você não tinha antes, uma sensação silenciosa de espanto pelo que a vida é capaz de fazer, então fique conosco, porque estamos apenas começando a descer. O oceano vai muito mais fundo do que isso, e o que vive abaixo está esperando.
Tendemos a pensar na evolução como algo que acontece lentamente, invisivelmente, em escalas de tempo tão vastas que não têm relação com uma única vida humana, algo que aconteceu no passado, com outras criaturas, em outras eras. Mas fique na rocha negra das Galápagos e observe a iguana marinha por tempo suficiente, e essa ideia se dissolve, porque o que você está vendo não é o resultado da evolução, é a evolução no presente, ativa, em andamento, uma espécie ainda no processo de se tornar algo que o mundo nunca viu antes, ainda avançando mais fundo no oceano a cada geração, ainda refinando o mergulho, o batimento cardíaco, a glândula de sal, o osso, ainda respondendo perguntas que o ambiente não terminou de fazer. 3 milhões de anos atrás, o ancestral desse animal nunca havia tocado água salgada. Hoje, não consegue sobreviver sem ela. 3 milhões de anos a partir de agora, ninguém pode dizer o que terá se tornado, que novo limite terá cruzado, que nova impossibilidade terá silenciosamente transformado em hábito. Esta é a verdadeira escala do que estamos vendo quando olhamos para a iguana marinha. Não apenas um animal, não apenas um sobrevivente, um processo, ainda se desdobrando, ainda alcançando, ainda se tornando, em uma rocha na beira do Pacífico, sob o mesmo sol que sempre esteve lá, ela mergulha novamente. Em algum lugar abaixo da superfície do Pacífico, o oceano continua sem pausa. Correntes frias se movem em silêncio por profundezas que a luz do sol nunca alcança. Criaturas que nunca foram nomeadas derivam por água que nenhuma mão humana jamais tocou. E as perguntas que o mar carrega dentro de si, as perguntas sobre o que a vida é capaz de fazer, sobre até onde a adaptação pode chegar, sobre o que a sobrevivência realmente custa e o que realmente significa. Essas perguntas não terminam aqui. Elas vão mais fundo. Se a iguana marinha nos mostrou como é cruzar a linha entre o mundo para o qual você foi construído e o mundo para o qual não foi, então nossa próxima descida nos mostrará o que vive no espaço além dessa linha completamente, onde a luz desaparece, onde a pressão se torna algo que você sente em cada célula do seu corpo, onde os animais que perduram não são simplesmente adaptados, eles são transformados. O oceano está esperando, e nós também. Se esta jornada moveu algo em você, inscreva-se, deixe um comentário, nos diga o que você viu, porque cada voz que se junta a este canal é mais uma razão para ir mais fundo, e mais uma luz carregada para dentro do escuro. Nos vemos na próxima profundidade. A noite cai nas Galápagos de forma diferente do que em qualquer outro lugar.
Não há escurecimento gradual aqui. O sol equatorial cai rápido. E quando vai, a rocha que passou o dia inteiro queimando com calor o libera lentamente no ar que esfria. A colônia se aquieta. Corpos que mergulharam e emergiram e se aqueceram e mergulharam novamente ao longo do longo dia equatorial. Ficam imóveis de uma forma diferente agora, mais lentos, mais fundos. O tipo de imobilidade que pertence à noite. O oceano não dorme, nunca dorme. A mesma corrente fria que correu abaixo da superfície esta manhã, corre lá agora, movendo-se pelo escuro com a mesma indiferença que sempre carregou, transportando nutrientes das profundezas, transportando o frio do sul, transportando a promessa invisível de que amanhã de manhã as algas ainda estarão lá, a rocha ainda guardará calor, o sol ainda nascerá sobre a mesma praia vulcânica negra sobre a qual nasceu por 3 milhões de anos. E a iguana estará lá também, esperando na beira, paciente de uma forma que apenas algo muito antigo e muito certo pode ser paciente. Ela não questiona o oceano, não o teme, simplesmente sabe que a água a receberá, que o frio não vencerá, que o corpo sabe o que fazer. Sempre soube. O amanhecer retorna. A primeira luz toca a água antes de tocar qualquer outra coisa, espalhando-se pelo Pacífico em uma linha lenta e plana que não tem começo e nenhum fim visível. A rocha ainda está escura, o ar ainda está fresco e em algum lugar na praia vulcânica, um corpo começa a se mover. Não é dramático, não é urgente, é simplesmente inevitável. Da forma que a maré é inevitável, da forma que o sol é inevitável. Uma criatura se erguendo no primeiro calor da manhã com a quieta certeza de algo que já fez isso antes. 10.000 vezes antes. 1 milhão de vezes antes. Ao longo de gerações tão longas que se dissolvem no tempo profundo.
É assim que 3 milhões de anos de sobrevivência parecem por fora. Não heróico, não desesperado, nem mesmo particularmente consciente de si mesmo. Apenas presente, apenas se movendo, apenas cruzando a mesma linha que sempre cruzou, entre o mundo que o aquece e o mundo que o alimenta, entre o impossível e o ordinário, entre o que a vida deveria ser e o que ela se tornou. O sol sobe, a rocha começa a guardar calor, e na beira da água, a iguana pausa por apenas um momento. Então, mergulha. O oceano não recompensa os confortáveis. Nunca recompensou. Não foi construído para o conforto. Foi construído para a pressão, para o frio, para o tipo de silêncio que revela exatamente do que algo é feito quando tudo que é familiar foi removido. E as criaturas que perduram aqui não perduram porque tiveram sorte. Perduram porque em algum momento, ao longo de alguma geração, em algum momento de pressão impossível, escolheram a água em vez da praia. A iguana marinha escolheu a água. E ao fazer isso, tornou-se algo que o mundo nunca havia visto. Algo que a ciência ainda não entende completamente. Algo que mergulha em correntes geladas todas as manhãs de sua vida. Desmonta o próprio esqueleto quando o mundo fica vazio e se reconstrói quando o mundo retorna, sem reclamação, sem hesitação, sem nunca questionar se pertence. Pertence porque decidiu pertencer. Essa é a única resposta que o oceano jamais aceitou. E é a única resposta que alguma vez foi suficiente. Este foi o Solitary Ocean. E estamos apenas na superfície. Inscreva-se. Fique conosco, porque a próxima descida começa em breve. E o que espera abaixo nunca viu luz.